calcinha sem costura. Olá pessoal, aqui é a Selva Nascimento, professora de corte e costura de moda íntima, e eu quero mostrar para você agora na prática como você fazer uma calcinha sem costura e sem precisar de ter essa máquina aqui ultrassônica que custa, vou mostrar aqui para vocês, R$37 mil. Então, quero mostrar para você aqui na prática como você pode fazer essa calcinha sem costura, que na verdade a gente vai costurar, é claro, né? Então, vou riscar e cortar para você ver que é bem possível. Eu estou aqui com o meu molde já posicionado. Então, o tecido está dobrado porque o meu molde ele está só um lado. Então, eu dobrei o tecido aqui e agora eu vou estar riscando. Eu vou riscar aqui a parte da frente, das costas e depois a parte da frente, toda com tecido dobrado. E você pode fazer isso aí, né? Você pode fazer essa calcinha assim como eu estou fazendo. É sem costura, você pode usar o molde que você quiser. Pode ser uma calcinha fio dental, pode ser uma calcinha básica, né? Porque normalmente esse modelo é feito calcinha fio dental ou calcinha básica, aquela calcinha modelo de asa delta. Agora eu risquei a frente e agora eu vou riscar aqui o fundo. Como o meu tecido está dobrado, aqui vai sair dois fundos, né? Eu cortando desse jeito, já vai sair dois fundos. Mas eu não vou usar esses dois tecidos, claro, para colocar no lado de dentro do fundo, porque o lado de dentro já está cortado aqui na malha 100% algodão. Então, eu vou cortar. O que a gente precisa aqui nessa hora? Cortar com bastante precisão, retinho, sem ficar fazendo aquelas pontinhas que às vezes a gente faz na hora de cortar, porque esse corte aqui agora precisa parecer um laser de tão perfeitinho que ele tem que sair. Por quê? Porque aqui não vai ter elástico, aqui não vai ter nenhuma costura, então esse corte precisa ficar perfeito. Então, vou cortar aqui eliminando o giz que eu risquei. Se eu deixar o giz, minha peça vai ficar maior do que o esperado. Então, aqui eu terminei de cortar já a parte da frente da minha calcinha com um corte retinho. E eu vou fazer o mesmo agora na parte das costas. Então, esse corte precisa ser um corte bem profissional, ou seja, com a tesoura bem amolada. Então, você consegue fazer aí na sua casa, tá bom? Bem profissional que eu digo é bem cortado, então você consegue fazer na sua casa. Sua tesoura precisa estar bem amolada. Então aqui, como eu estou gravando, né, você vai ver que às vezes eu estou fazendo uma posição aqui não tão interessante, porque você na sua casa pode cortar rodeando a mesa. E eu não quero tirar o meu tecido do lugar, então eu estou sempre no mesmo lugar para poder a câmera pegar aqui. Então cortei agora a parte das costas. E que tecido é esse, Selma? Esse tecido é Liganete. Tem o Liganete e tem o Ligalite. Ligalite é a Liganete importada. Liganete é o mesmo tecido brasileiro. Liganete é um tecido um pouquinho melhor do que o Ligalite. Então aqui a gente vai fazer o nosso corte certinho. E lembrando que é uma calcinha sem costura, mas que nós iremos costurar. A gente só não vai colocar elástico nela, mas a gente vai costurar. Por quê? Porque eu não tenho essa máquina, que eu acredito que você também não tem, e eu não acho que vale a pena você comprar uma máquina por R$37 mil se você vai trabalhar com peças costuradas e não só está focada nessas peças que são coladas no próprio tecido, certo? Então aqui a parte da frente, a parte das costas, olha só para você ver, o corte ficou certinho, né? E aqui é o fundo, que eu vou usar um dele, o outro é da malha 100% algodão. E eu vou montar esta calcinha usando a máquina overlock e fazer o acabamento dela usando a máquina reta zigue-zague. Bom, agora na nossa máquina overlock nós vamos montar a nossa calcinha. Lembrando que
o lado menor do fundo é para a parte das costas, diferente dos modelos básicos que a gente coloca o lado maior, né, para a parte das costas. Só que essa calcinha, como ela é um fio, né, essa parte mais estreitinha aqui é a parte das costas, que é mais alta também. Então aqui eu vou colocar o fundo lado direito com o lado direito, um em cima do outro, e a malha 100% algodão vou colocar com o lado direito para cima. Então aqui eu vou juntar as três partes, tenho que me esforçar para colocar essas três partes juntinho, para poder fazer uma costura bem certinha aqui, não deixar sobrando. Então, coloquei embaixo do pé calcador, organizei aqui as três partes, né? Colocar bem embaixo do pé calcador e aqui eu vou fazer a minha costura reta. Reta da máquina overlock, né? Vou fazer a costura retinha, que eu quis dizer. Então, agora eu viro para cá, né? Aqui está as partes do fundo, a parte das costas no centro e aqui o lado da frente, lado direito com lado direito. E agora eu venho com a malha de algodão com o lado direito para cima. E vou fazer a mesma coisa. Vou unir as três partes bem certinha. Aqui nessas três partezinhas eu vou juntar todas, né? E vou fazer a minha costura reta aqui também. Então, seguro as três pontas do outro lado. Então, terminada a montagem do fundo, eu preciso agora passar uma overlock aqui para juntar os dois tecidos. Então, vou fazer essa costura do overlock aqui de uma ponta na outra, para juntar os tecidos, o fundo com o fundo de malha 100% algodão. Passei essa costura aqui, cortei, passo do outro lado. Apenas na parte do fundo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui a linha e vou tirar toda essa sobra da overlock. E quando eu puxo aqui, né, eu faço esse corte, puxo a ponta da linha, eu faço aqui um acabamento, né? Então, eu consigo fazer aqui um acabamentozinho para que essa costura da overlock não fique desmanchando. Então, reparei toda a ponta de linha. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Corto, venho aqui, puxo a pontinha para acontecer um acabamento aqui. Faço isso nas quatro pontas da costura da overlock. Então, eu preciso tirar essa costurinha que passou aqui também. Passou do fundo, eu preciso remover para que a minha peça fique com um acabamento mais bonito. Então, vou fazer isso no outro lado, que fica o acabamento de todas as pontas. E o meu próximo passo aqui agora é unir as laterais da minha calcinha. Então, aqui, dobrando, juntando lado direito com lado direito, eu vou passar a costura aqui nas laterais. Então, aqui eu vou juntar certinho também os dois lados. Vou fazer essa costura aqui na máquina overlock. E vou fazer a costura do outro lado também. Então, finalizando a costura dos dois lados, se eu quero uma costura mais reforçada, eu preciso fazer um travete no final de cada costura para não ter risco nenhum dessa costura desmanchar. Porque aqui eu posso fazer o mesmo que eu fiz lá no fundo, né? Eu posso cortar, puxar aqui, essa costura vai dar uma seladinha, mas dá uma selada que fica um pouco sensível à costura. Mas para esse modelo de calcinha, você pode tranquilamente fazer isso. Mas se você quiser vender uma peça mais garantida, né, uma peça que a cliente não vai reclamar que a calcinha ficou descosturando, você pode, ao final disso aqui, né, você ir lá na máquina reta e zigue-zague, fazer o seu acabamento aqui, ou seja, na máquina travete também, se você tiver essa máquina. Mas aqui, né, nós finalizamos
uma calcinha sem costura, mas que nós costuramos. Esse tecido é o Liganete, que é o tecido apropriado para fazer esse modelo. Então, se você observar aqui, né, uma calcinha básicazinha, né, a parte maior, né, essa parte maior é a parte da frente, né, e essa parte mais cavadinha é a parte das costas, que ela veste como um fio. É uma calcinha confortável, fica descendo? Não, não fica descendo. É uma calcinha que veste muito bem e que as suas clientes irão amar. Então, a cliente está querendo uma calcinha que você precisa de uma máquina que custa 37 mil para fazer e você não tem, você quer agradá-la, né, que é essa máquina ultrassônica, não precisa de comprar essa máquina. Faz essa calcinha para ela sem costura e ela vai amar. Bom, espero que você tenha gostado de fazer comigo esta calcinha sem costura, mas que a gente trabalha com pouquíssimas costuras nela, né? Então, uma calcinha super confortável, suas clientes irão amar. Então, faz essa calcinha quando elas estiverem procurando a calcinha sem costura. Pode fazer esta calcinha prática e fácil, como você viu. Não precisamos nem gastar elástico nela, né? Não perdemos o tempo em colocar, né? E também economizamos ali também nos acessórios, né? Então, se a sua cliente quer esta calcinha sem costura, faz essa calcinha para ela que ela vai gostar. Inclusive, eu tenho dela, amo, ela é super confortável. Não é porque ela está sem elástico que ela vai ficar descendo, ela não desce. Ela fica bem assentadinha no corpo, né? Então, faz essa calcinha com costura e você vai ganhar um bom dinheiro, porque você pode estar vendendo esta calcinha pelo mesmo valor que você vende uma calcinha com elástico, sendo que você economizou o elástico nela, certo? Então, se você gostou deste vídeo, compartilhe com quem você sabe que está querendo fazer esta calcinha sem costura. Deixe seu like, se inscreva no meu canal se não é inscrito e depois comenta aqui abaixo o que você achou dessa calcinha, se as suas clientes também estão querendo, né? E se você conseguiu fazer ótimas vendas, que eu tenho certeza que vai conseguir. Então, comenta aqui abaixo sobre a calcinha sem costura que eu vou gostar de ler seu comentário, tá bom? Tchau, beijos e até o próximo vídeo.